Meu bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Bom pessoal, aqui está a nossa parte 2 do nosso vídeo Curiosidades sobre o número zero, né? Para caso você não tenha assistido ou não deve estar entendendo, vai na nossa playlist em Curiosidades, que vai estar lá a parte 1, onde a gente falou sobre definições, características e curiosidades sobre o número zero. E hoje, nesse vídeo, iremos continuar abordando agora a origem, a história do número zero, né? Todo o processo de construção até ele chegar hoje como conhecemos, né? Como nosso número zero. Beleza? Então, ficou curioso? Então, bora lá! Bom pessoal, voltando aqui, agora eu vou falar uma outra curiosidade do zero, mas essa curiosidade está relacionada mais à sua origem, por isso que eu não trouxe ela no vídeo passado, na parte 1, né? Eu deixei aqui porque estava ligado mais à origem do zero, né? E qual é essa curiosidade, né? Mostrando que o zero, ele já chegou arrasando na festa, ele já começou a dar um nó na cabeça das pessoas, e não apenas para matemática, se liga nisso. O zero gerou muitas dúvidas no início, e não apenas para a matemática, como também para a filosofia. A própria existência do zero, no seu início, todo o seu processo de formação e definição, não fazia sentido para muitas pessoas. E para a filosofia, ele se tornou até um questionamento. O zero aqui, como está aqui, ó, ele era um paradoxo na época. Para quem não sabe, paradoxo é uma ideia, um argumento que se autocontradiz naquilo, que não tem um sentido lógico, tem uma falta de nexo em sua definição, né? Um exemplo é uma frase, tipo, o nada é tudo. Tipo, ele se autocontradiz naquilo, né? Eu estou cheio de me sentir vazio. Esse sentido, né? Que você se auto mesmo contradiz naquilo do seu argumento que você está dizendo, né? Então, e o zero, ele era um paradoxo no início, porque fica esse questionamento, ó. Como se quantifica e representa o nada? O zero é isso, né? O zero é o número que ele representa a inexistência, não é nada. Seu valor numérico é zero, nada, né? E como é que a gente vai representar, quantificar algo que não existe? Entendeu? Tipo, um pouco da contradição que tem aí? Por isso que no início ele era considerado um paradoxo, porque o próprio zero, sua definição, se contradiz. Porque você está representando numericamente, a gente viu na definição do vídeo passado, né? Que o número é um elemento abstrato que vem para medir, quantificar e ordenar. Então você está trazendo um número, esse elemento abstrato que ele é utilizado para essas três situações, né? Só que esse número em questão, ele representa nada, ele não vai quantificar nada. Aí, tipo, tem uma contradição aí, né? Muitas vezes, se a gente parar a pensar, não tem um sentido lógico às vezes. E por isso que o zero, no seu início, ele era um paradoxo. E ficou até um questionamento para a filosofia, não só para a matemática, para você ver como ele, na sua criação, ele teve um processo longo para poder se entender o que realmente ele era, né? Antes dele começar já a ser muito utilizado na matemática, porque ao longo do vídeo a gente vai ver sua importância que teve, e até nos dias atuais o zero agora ele é fundamental para muita coisa que existe na matemática e na sua vida. Mas o início dele foi de ser das pessoas se questionar o que realmente ele era, né? Tipo, qual o sentido dele, sendo que ele está se autocontradizendo no que realmente ele foi feito, né? Um número que não representa nada. Um belo de um paradoxo zero ele começou, né? Mas agora bora passar um pouquinho para a sua origem. Bom pessoal, retomando aqui, agora vamos falar sobre a origem do número zero. Porém, existem duas versões da história em relação à origem do número zero, né? O mesmo até em sua origem traz contradições, tanto na definição como na própria origem, né? A primeira versão diz que os babilônicos, os maias e os indianos, eles fizeram o conceito do número zero, só que cada um fez esse processo individualmente. Então os babilônicos, eles fizeram sua versão do número zero, os maias, sua versão, os indianos, sua versão, sem ter relação com os demais, né? Então cada um fez seu processo individualmente. Já na segunda versão, o que se pesquisa é que os indianos, eles tiveram influência dos babilônicos. Então os babilônicos começaram esse processo sobre o que seria o número zero, e os indianos, eles fizeram sua versão baseada nos babilônicos, né? Então já teve influências, né? Só que nas duas histórias sempre vai citar esses três povos em relação à origem do número zero, né? A diferença é que cada uma vai ser individual e a outra tem uma certa influência, né? Só que tem uma situação em relação a esses dois primeiros aqui, né? Olha só, os babilônicos e os maias nunca pensaram no zero como um número, apenas como um espaço vazio, né? Até grifei aqui, olha só.
Então, os próprios babilônicos e os maias, eles não pensavam no zero como um número. Quando eu falo número, no conceito que a gente conhece hoje, né? Você estuda a reta numérica, você estuda os conjuntos, o zero está lá presente como número, né? Os babilônicos e os maias não pensavam desse jeito. Eles não consideravam o zero como um número, apenas como um espaço vazio. Então, para eles, para esses dois povos, não tinha o símbolo zero, não tinha representação, nada. Apenas o conceito do que era o número zero, um espaço vazio. Então, esses dois aqui, eles têm relação com a origem, porém eles nunca fizeram o símbolo ou definiram, né? Apenas tinha um conceito, um espaço vazio. Mas aquilo ainda não era chamado de zero para esses dois povos, né? Ele só veio realmente ser chamado de zero, o símbolo e tudo mais, foi a partir dos indianos, né? Então, apenas esses dois povos consideravam assim, um espaço vazio. Por exemplo, o número 202. Então, como eles representavam? Era o 2, um espaço vazio e o 2. Então, era assim que era representado o zero, né? E qualquer outro número seguia esse conceito, né? Onde ficava o zero, era um espaço vazio. Então, existia-se o conceito do que era um zero, porém, ainda não existia o zero. O símbolo e realmente definido como um número. Apenas em teoria. Porém, o zero começou a ser introduzido como um número pelos hindus, né? Que são os matemáticos indianos, né? Então, o zero ele começou a aparecer nas operações matemáticas e até simbolicamente foi a partir dos hindus, que é o que a gente vai ver agora, aprofundando mais a partir deles, que eles estão mais ligados realmente ao zero como conhecemos hoje. Bora lá! Bom, pessoal, voltando aqui agora, bora falar um pouquinho dos hindus, né? Na matemática indiana, que foram eles que nos apresentaram o zero como hoje a gente bem conhece, o número e o seu símbolo. Bora lá! Olha só, os hindus criaram uma palavra para representar a ausência de número, e essa palavra foi Sunya, até grifei de azul. É até interessante que o zero, ele não começou a ser chamado de zero, e sim, esse aqui podemos considerar o primeiro nome do zero, Sunya, né? Que ele era utilizado para representar aonde não tinha número, a ausência, né? Então aqui a gente percebe que o conceito de zero nos hindus começou bem similar aos maias e aos babilônicos, né? Que eles utilizavam esse conceito de um espaço vazio. A diferença é que eles utilizavam também uma palavra para representar. Lá antes era só um lugar realmente vazio, já os hindus, eles colocavam essa palavra para representar que lá não tinha nada, ausência, né? Continuando aqui, ó, e era usado para indicar em qual coluna não possuía números no ábaco. Fica até uma ressalva aqui, o ábaco, ele tá aí na imagem para vocês poderem visualizar o que é considerada a primeira calculadora humana. E se vocês verem, a partir dessas hastes, desses discos, que eram feitas representações dos números, né? E para cada haste era representado uma casa, né? Unidade, dezena, centena, escala de milhar e assim sucessivamente. Aí, por exemplo, o número 608, como é que eles representavam? Era o número 6, Sunya, 8. Fica até essa ressalva que os números eram escritos por extenso. Não nessa forma algébrica como hoje a gente utiliza, né? Antes, de início, era extenso. Então, se você queria representar qualquer número, era pela parte escrita que você representava ele, né? E aonde não existia nada, era a ausência, a gente colocava a palavra Sunya, que representava que ali a ausência de um número, né? E esse processo, ele continua por um bom tempo, até que em 5 depois de Cristo, né? Onde o símbolo zero foi criado. E foi a partir daqui, então, que o zero ele deixou de ser apenas uma palavra e começou a ser um número e um símbolo também, né? Então ele ganhou sua própria representação. Assim como o número 6, o número 8, o número 5, o zero ele ganhou essa representação que hoje a gente conhece, né? Então ele deixou de ser apenas uma palavra e ganhou a sua forma de ser representado. E também foi a partir daqui que os números ganharam independência, né? Então começaram a ser tirados do ábaco. Então eles deixaram de começar a trabalhar esse processo mecânico, que era através do ábaco, e começou a ser até um processo mais racional, fazendo operações, suas representações algebricamente. Então não era mais também por extenso que eles utilizavam, era através dos seus símbolos algébricos, né? Por isso que aí também o zero, ele agora vocês não utilizavam mais palavra, mas sim esse símbolo, né? E todos os outros processos e operações matemáticas começaram a sair um pouco do ábaco e passar até para um processo mais racional, né? Operando fora desse aparelho aqui, né? Então os números começaram a ganhar independências. E foi a partir daí em diante que o zero ele começou a ser introduzido na matemática e começou a ganhar mais espaço em outros tipos de operações. A gente vai ver aqui até no próximo tópico
que o zero ele foi importante para a matemática até no cálculo de integral. Bora lá ver um pouquinho? Bom, pessoal, voltando aqui agora, bora para finalizar o nosso vídeo, abordando aqui só uma questão da importância sobre o zero. Aqui, o cálculo integral e diferencial, desenvolvido por Newton e Leibniz, seria inviável sem o zero. Quem disse isso foi Walter Maciel, professor da Universidade de São Paulo, né? O interessante disso, muitas vezes se você está no ensino médio ou ensino fundamental, acho que provavelmente você nunca ouviu falar nesses dois cálculos, tanto o integral quanto o diferencial. Botei aí na tela uns cálculos para vocês verem como esses dois aqui são bem vida loucas. Eu que passei no curso de matemática vi eles e realmente aqui o bagulho é embaixo mesmo. Até em outras faculdades, não só de matemática, como na engenharia também se vê esses tipos de cálculo, né? E o interessante é que esses dois cálculos aqui são fundamentais. Porque muita coisa que hoje em dia temos foi graças a esses dois aqui. Eles contribuíram muito e ainda contribuem cada dia que passa, né? E fica interessante, né? Que olha só, esses dois, eles seriam inviáveis sem o zero. Então você pensa que esse número aqui, que ele é nada, ele entregou tudo. Olha aí outro paradoxo aí, né? O valorzinho que para nós não oferece nada, mas ele ofereceu tudo para a gente. Então dois cálculos importantes para a humanidade não teriam um significado, não seriam inviável sem a presença desse carinha aqui, que para nós ele tem um valor de nada, mas olha as contribuições que ele ofereceu mesmo seu valor sendo nada, né? E olha aqui outra fala também do mesmo professor. O cálculo integral está na base de tudo que a ciência construiu nos últimos 200 anos. Então, para vocês verem como esse cálculo não é de hoje que ele está contribuindo, não é de hoje que está ajudando a humanidade. Já há muito tempo ele vem com suas contribuições para a humanidade, né? E esse cálculo que vem há muito tempo nos contribuindo seria inviável se não tivesse, olha esse carinha bem aqui, né? E quer saber uma outra situação em que o zero ele está presente? Simples. Deixa aí o seu comentário do que você achou dessa aula, do feedback para nós aí, né? Você fazendo essa pequena situação, você estaria usando o zero, sabia? Por causa da linguagem dos computadores, o código binário. Para quem muitas vezes não sabe o que é o código binário, ele é meio que uma linguagem entre as máquinas. É um meio que as máquinas procuram para poder se fofocar entre elas, né? Só que é um meio onde que elas conseguem mandar e conseguir interpretar informações a partir dos códigos, né? E os códigos binários, eles são utilizados apenas dois números para se formar um código binário, o número 1 e o número 0. Então, olha só esse código aqui. Tá vendo? Ele é um código bem grande, né? Só que esse código aqui é da palavra olá. Então, a palavra olá, ela vai passar pela transformação, se transformando num código binário, e é desse jeito que ela fica. Então, letras, palavras, textos, operações, tudo que você fizer nessa parte de computador vai ser transformado em um código binário para ser enviado, por exemplo, né? E cada palavra, cada letra, cada texto terá seu próprio código, né? Que esse código vai ser formado pelo número 0 e pelo número 1. Então, você digitando mensagem, você fazendo qualquer operação pelo seu computador, digitando palavras, textos, frases, entre outras coisas, você está utilizando o zero para isso, através dos códigos binários. Olha que interessante, na parte da computação, o zero aqui, ele é fundamental, é primordial para a formação desses códigos, né? E fica até uma ressalva que esse código aqui, os códigos binários, eles têm como grande contribuição, esse aqui, ó, o Leibniz, que foi citado aqui em cima, ele tem como contribuição aqui os códigos binários, que são utilizados a partir dos números zeros. Então, olha só tudo se encaixando aí, né? Ele que tem grande contribuição para o cálculo integral e diferencial, não seria viável sem o número 0. E ele tem contribuição com os códigos binários, que por sua vez utiliza-se o número 0 e o número 1 para sua formação. Então, olha aí, tudo aí começando a se conectar, né? Então, pessoal, por aqui finalizamos nosso vídeo sobre curiosidades do número 0, beleza? Bom, pessoal, por aqui finalizamos nosso vídeo. E aí, vocês gostaram dessas curiosidades sobre o número 0? Agora a gente tem um novo olhar sobre ele, né? Por acaso você já tinha até, antes de assistir esse vídeo, já tinha pensado que o 0 teria toda essa história, né? Hoje a gente conhece ele só como o número neutro, né? O número que fica no meio da retas numérica, né? Ou quando você estuda através do plano cartesiano, entre outras situações, né? Mas você já pensou toda a complexidade que tinha por trás da sua história, né? Que antes, no início, ele não era tratado como
um número, coitadinho, né? Era excluído do rolê, desde os números gregos e dos romanos. Depois ele passou a ser considerado apenas um espaço vazio, então ele não era nem representado numericamente, não era nem considerado um número. Eu não estou suportando mais. E só depois de um tempo que ele começou a ganhar mais espaço, e aí quando ele começou a ganhar mais espaço, ele deslanchou por aí e ajudou em grandes contribuições, como a gente viu, né? Cálculo integral e diferencial, que é importantíssimo para a gente hoje em dia, né? E os códigos binários, né? Que a simples digitação de uma palavra você está utilizando o zero indiretamente e mal sabia dele, né? Então, é bom a gente ver esse tipo de história, que a gente aprende um novo lado daquilo que a gente nem pensava que tinha uma grande história por trás, né? Quem pensava que o zero, que era um valor que representa nada, ele tinha muita coisa por trás, né? Como foi dito, né? Ele era o nada, só que ele entregou tudo pra gente, quase. Muita gente considera até ele como uma das invenções mais importantes da humanidade. Para vocês verem como esse zero aí, mesmo representando nada, ele tem grande valor para a gente na humanidade, né? Então, fica aí a ressalva, quando você abrir que você abrir sua conta bancária e você vê ela zerada, não fica triste. Eu sei que é uma situação bem chata, né? Mas aí se lembra, pô, carinha, você tem uma grande contribuição, então bora ficar aqui de boa. Bom, pessoal, mas agradeço aqui pela atenção. Peço para você, não se esqueça de se inscrever aqui, ative o sininho para também não perder nenhuma notificação desses vídeos de curiosidades e dos vídeos de cálculo que entraremos agora nessa semana. Lembrando que agora vamos entrar no assunto de frações, então não queira perder nenhuma novidade que está por vir, beleza? E comente aí o que você achou, qual próximos temas também que vocês querem que a gente trabalhe dentro da curiosidade, da matemática, né? Sinta-se à vontade também para indicar um tema que a gente pesquisa, vai atrás, para também trazer curiosidades que vocês também querem ver, tá bom? Sinta-se à vontade, o canal aqui é nosso. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção, espero vocês nos próximos vídeos e até a próxima.